Olá, família! Olá, colegas educadores que acompanham o nosso canal Marilisa Educadora. Que alegria estar de volta para mais um encontro com vocês, para que a gente possa discutir um pouco mais sobre família, educação e desenvolvimento infantil. Nós estamos já há quase 6 meses colocando aí os nossos vídeos no nosso canal, com a intenção de contribuir com a família nesse processo de desenvolvimento, nesse tempo que as famílias estão com um pouco mais de dificuldade de lidar com as crianças em casa, mas é um canal que já existia, que vai continuar, se Deus quiser, para além da pandemia. Eu queria começar colocando justamente esse momento que nós estamos vivendo, né, para que a gente possa refletir em algo bom. Parece que não existe nada de bom, mas se a gente pensar em educação, existe sim. Está se desenvolvendo agora, que bom, essa relação da família com o seu educando em casa, mesmo com dificuldades. É claro que tudo que é novo nos traz desafios, nos traz dificuldades, porque a gente não domina tudo. A gente precisa ir ao encontro daquilo que é novo, descobrir e com certeza, nesse processo de descoberta, ganhamos muito. Eu tenho certeza que as crianças estão mais felizes com essa proximidade dos pais. Eu tenho certeza que também a família está entendendo um pouco mais a escola, as dificuldades que a escola vive. Pais que às vezes não tinham tempo, né? Não tinham, às vezes, a noção da importância dele nessa dialética com a escola, nesse momento, né? Com a escola. Pais que pensavam que a escola era que tinha um papel total, amplo, né? De educar os seus filhos. E agora, nesse momento que é um pouco forçada a participar desse processo, porque não há outro jeito, né? As crianças estão em casa, as famílias também, os pais estão no home office, muitos pais estão. Então, olha bem que momento maravilhoso, mesmo que tenha sido um pouco desagradável, né? Porque a gente é forçado às vezes a ficar em casa quando quer sair um pouco, quando quer sair para trabalhar. Mas vamos aproveitar esse momento. Eu gosto sempre de lembrar, eu acho que nunca houve um momento tão intenso da relação da família com a aprendizagem das suas crianças. E pensando nisso, o nosso tema hoje vai justamente buscar auxiliar esses pais, a família, no sentido de entender um pouco mais a sua importância, entender o seu papel. O que que eu faço? O que é que eu posso fazer? Será que eu posso realmente fazer? Sim, querida família, vocês podem muito mais do que vocês imaginam. Hoje eu separei um pouquinho do conhecimento sobre o cérebro da criança. E aí você vai pensar assim, nossa, mas é neurologia que nós vamos discutir agora? É psiquiatria? É psicologia? Não. Nós vamos falar do desenvolvimento do cérebro infantil no que diz respeito à educação, no que diz respeito ao desenvolvimento, inclusive na família. Vamos começar com uma informação muito importante. Aliás, eu classifico assim, esse momento, o desenvolvimento desse vídeo em si, em 2 tempos. O primeiro tempo, o que a família precisa saber sobre o cérebro infantil. E o segundo momento, o que a família pode fazer para desenvolver a alfabetização, né? Mais especificamente, ajudar a escola no processo de alfabetização dos seus filhos. Vamos começar? Só um pouquinho. Então, os pais, junto com os educadores, são os principais fomentadores do desenvolvimento dos seus filhos. Exatamente. Os neurologistas, os psiquiatras, os psicólogos, que são especialistas importantíssimos, né? Que são consultados quando há uma necessidade de intervenção, sabem muito mais e sabem intervir no processo que é necessário intervir. Mas a família, ela colabora com o desenvolvimento. Ela está ali no dia a dia, em cada momento com a criança, ou precisa estar, ou precisa ter esse olhar com seu filho, com a sua filha, de se saber importante, de se saber
ator principal, atores principais dessa trama, né? Do processo de desenvolvimento dessas crianças. Quando a mãe conversa, quando a mãe ouve, quando o pai responde, quando o pai estimula, quando a criança cai, o pai diz assim, levanta, vamos novamente. Quando o pai responde às dúvidas das crianças, participam. Quando o pai e a mãe ajudam a falar, a caminhar. Se a gente pensar que os bichos, né, da natureza, vocês já pensaram que eles já nascem sabendo o que fazer? Ninguém ensina um patinho a nadar na lagoa. Ninguém ensina um pássaro a voar. Né? Ninguém ensina a tartaruga a colocar a cabeça dentro do casco para se defender. Já pensaram nisso? É assim mesmo. Mas os nossos filhos precisam que os pais segurem na mão para começar a andar. Precisam que a mãe ensine a falar, que a irmãzinha segure, que a família se envolva no dia a dia e a família passa isso como se isso não fosse importante. Mas é tão importante que eu até destaquei aqui para vocês, tomara que dê para ver direitinho, uma curiosidade sobre o cérebro infantil, que é o seguinte. Uma criança, ao nascer, ela tem aproximadamente uma massa no seu cérebro de 400 gramas. Aos 2 anos, ao finalzinho de 1 ano e pouquinho até os 2 anos, esse mesmo cérebro, não por acúmulo de mais células, mas simplesmente pelo desenvolvimento, pelas informações, pelo estímulo, esse cérebro passa a crescer e pesar mais, chega a quase que dobrar o peso para 800 gramas. Não sei se dá para vocês perceberem, eu trouxe aqui, ó, não sei se a gente consegue dar um zoom aí, rapidinho, vou colocar aqui na frente do computador, para que vocês possam perceber aqui. Olha só, o recém-nascido, dá para ver que esses estímulos aqui são as sinapses, né? São os neurônios, as ligações neuronais ao nascer. Aqui elas já se multiplicam um pouco com 3 meses. Aqui já houve um estímulo da mamãe, do amamentar, do conversar, né, dos primeiros desafios. Depois, 15 meses, observe que tem mais tramas, é como se fosse uma colcha que vai sendo tecida, né? E aqui, aos 2 anos, está bem complexo, quer dizer, está já bem mais pesado, tem bem mais conexões. E essas conexões são a aprendizagem, o estímulo que deve se dar às crianças nesse período. Só uma curiosidade para que vocês entendam, vou fixar bem, que os pais são os primeiros a estimular o desenvolvimento do cérebro infantil, ok? A segunda informação sobre o cérebro, é muito importante também que a família saiba, é que nesse período de 0 até 7 anos, vamos colocar a questão, o período escolar, né? De 2 a 7 anos. A ciência, a neuroeducação, já descobriu há um tempo, né, um bom tempo, vem desenvolvendo pesquisas que chamam a atenção dos pais, inclusive nomeando esse período como período essencial, especial. Né? Eles chamam também de janelas da oportunidade. Existe um projeto chamado O Cérebro Vai à Escola. É interessante depois até pesquisar, quem quiser dar uma olhadinha, é importante. O Cérebro Vai à Escola. São pesquisas realizadas na Universidade do Paraná, se não me engano, me falha a memória, que eles estão, esses pesquisadores, esses neurologistas, dedicando essa pesquisa à educação. Imagine a importância que não tem. Esse período da educação infantil. Ok, sabendo isso, é interessante que a família não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade que esse período a criança tem um cérebro se expandindo para aprender, querendo buscar coisas, inclusive até aprender língua estrangeira, é isso? Esportes e alfabetização, que é o que nós estamos falando hoje. Então, como alfabetizar a criança nesse período? Essa alfabetização já começa com os 3 anos? Sim, começa já bem cedo. Quando ela está começando a falar, ela já está sendo alfabetizada, ok? Então vamos lá, a segunda fase agora do nosso vídeo. Eu vou dar algumas dicas, 4 na verdade, de o que a família precisa fazer
para ser uma facilitadora da alfabetização, para ser uma família que alfabetiza, ok? Nós já passamos a primeira fase, o que a família precisa saber, você já sabe, né? Decoraram direitinho, né? Agora, vamos lá. O que a família precisa fazer em casa? Se não é uma escola, se não tem pedagogo, né? Às vezes não tem, às vezes tem até, né? Um beijo aí para os meus colegas que estão acompanhando o vídeo, alguns realmente sempre me dão retorno depois. E a gente pretende depois fazer alguns vídeos na direção dos nossos colegas também, tá bom? Trocar experiências. Então vamos lá. Eu trouxe aqui algumas dicas sobre escrita. Como que a família pode incentivar a escrita em casa? Deixando que a criança escreva livremente. É claro que você precisa ter papel em casa, você vai precisar ter giz de cera, né, um material básico pedagógico em casa. Escreva o nome do seu filho grande, em letras de forma, tá? Ou caixa alta, livremente. Digamos que o nome dele seja João. Escreve assim na folha, bem grande. Coloca no quarto, coloca no material dele, para que ele visualize as letras, apresenta. O pai não precisa ser professor, ele pode dizer o nome da letra, né? O seu nome começa com J, O, A, O, novamente. E tem esse acento, não precisa chamar de cobrinha, não, dá um nome certo. Tem um acento para fazer um ão, João, olha como esse nome é bonito. Deixa que ele visualize no quarto, coloque nos brinquedos dele, deixa que ele manipule uma massinha em casa e aí ele imite o nomezinho dele, né? Ele possa fazer junto com a família sozinho. Começa a visualizar os nomes, começa a escrever do jeito dele o nome dele. A família está alfabetizando através da escrita. A outra dica da escrita, quando a criança é um pouco maior, uma criança de 5 anos, nós podemos trabalhar com listas em casa. Qual a lista que se faz em casa? Uma lista de supermercado, não é isso? Então, pode ser colocado na geladeira o que falta na geladeira. Olha, essa lista é simples de ser feita. Eu coloquei aqui uma figura, mas a mamãe pode pedir que a criança desenhe primeiro, coloque o que falta na geladeira, pode colar na geladeira e o que for dando falta na geladeira, a mamãe pede que a criança escreva do seu jeito, desmistificando a escrita. Então vai tirar aquele peso de ter que escrever certo, tá? Em casa ela pode escrever livremente. Acho que na escola também, né? Quando a escola tem uma metodologia mais interacionista, a criança também, ela escreve livremente. Então, outras ideias vocês podem ter também. O que a criança pode escrever? O nome do pai, o nome da mãe, o nome da avó, que agora ela não pode ver. Ela pode fazer um bilhetinho para a avó do jeito dela. E aí pode já fotografar, manda para a avó, olha que beleza, que coisa maravilhosa. Então, desmistificando a escrita, é o primeiro. Escrever livremente. É o que a família pode fazer no seu espaço, em casa. A segunda dica seria mais importante, importantíssima, essa dica gerencia todas acima, que é o incentivo à leitura. Que a criança seja leitora através dos pais. Como é que a criança é leitora através dos pais? Quando os pais leem para essas crianças. Ter aquele momento sagrado de que ao deitar ou no final de semana o pai possa vir a ler um livro com a criança ali e pedir que a criança fale também do seu jeito, mostre as imagens. Tem livros que têm imagens que as crianças podem criar, tem aplicativos que têm imagens que as crianças podem criar. Então, quando a criança vive num ambiente leitorizado, a criança vai gostar de ler e não vai ter medo na escola de pegar um livro, de inventar uma historinha, de se jogar na alfabetização, né? E aí já vai ser essa terceira dica, né? Incentivar a criança, um incentivo a falar. Deixa sua criança falar, né? Ouça. Então a terceira dica é ouvir a criança. Quando os pais ouvem as crianças, esses pais descobrem tantas coisas. Descobrem sobre os sentimentos das crianças, sobre a trama escolar, né, os coleguinhas, sobre a metodologia da professora. Mas não é como quem está vigiando, viu, gente? É como quem quer saber da vida do seu filho, da sua filha. E através disso, a criança sente que ela é ouvida. Na escola, ela também vai querer falar, porque ela já foi estimulada a ouvir. Estimulada a falar, desculpe. E alguém vai ouvir. Ok? Nós temos também
Outra dica importante, que essa eu deixei para o final, porque ela é um pouco subjetiva, mas ela cria oportunidades importantíssimas no cérebro, no movimento da criança que é alfabetizada, que é o incentivo à autonomia. E para essa última dica, é a quarta, eu tenho uma historinha rapidinho para contar. Há uns 20 anos atrás, isso me marcou. Eu tive uma experiência com uma criança numa classe de alfabetização em que eu fazia a psicopedagogia institucional, eu fazia a orientação da professora do processo de aprendizagem das crianças e lidava com as crianças, o professor e as famílias. Aconteceu um caso muito importante, interessante, sobre a autonomia que eu nunca esqueci. As crianças começaram a desenvolver bem, né, na turma, e uma criança especialmente nos trouxe uma preocupação. Aparentemente a criança não tinha nenhum problema de neurodesenvolvimento, nenhum problema familiar, e isso foi me intrigando e também preocupando muito a professora. Então vamos nos dedicar a esse caso. Quando nós vamos abrir esse caso, quando nós chamamos a família e conversamos com a família, foi difícil de entender o que estava acontecendo com a criança. Mas lá, pela anamnese, no desenvolvimento no fluir da anamnese, é que eu fui descobrindo que a criança em casa, ela era tratada, era uma menina, era tratada como uma princesa. Era educação de princesa. E na escola, essa criança reproduzia essa educação. Ela esperava que tudo viesse às suas mãos. Em casa, essa criança, tudo vinha à mão dela. Ela nem pedia água e era oferecida água. Os cabelos eram sempre muito bem penteados por uma pessoa exclusivamente para cuidar dela. Quando ela ia ao banheiro também, ela já é uma menina de 6 anos, ela não ia ao banheiro mais sozinha em casa. Não fazia coisas que criança de 6 anos já consegue fazer sozinha. Ela não fazia, porque ela tinha sempre gente cercando. Os pais tinham um poder aquisitivo bastante alto e essa criança era extremamente mimada. E dela era tirada a oportunidade de desenvolver a si próprio, de perceber a si próprio. E para alfabetizar, a gente precisa que a criança se jogue, que a criança se arrisque, que a criança descubra que ela pode ler, escrever, se comunicar através da leitura e escrita, descobrir o mundo através da leitura e da escrita. Esse caso me marcou porque essa criança precisou até de atendimento, né? A família precisou de atendimento e a criança começou a ser alfabetizada lá no finalzinho do ano, que ela começou a fluir a alfabetização dela, porque era uma criança tratada com heteronomia, que é o avesso da autonomia. É uma criança que não era dada a ela a descoberta da autonomia, de fazer as suas coisas. Então não faça isso com seus filhos. Se eles podem arrumar a bagunça dos brinquedos, eles devem. Eles devem arrumar os brinquedos que eles bagunçam. Eles podem e eles devem arrumar o quarto, mesmo que depois você venha dar uma geral, né? Eles podem arrumar o seu material pedagógico, eles podem limpar a sua mochila, eles podem ajudar a mãe a lavar a louça. Para que depois não tome susto, né? Quando forem adultos, quando a mãe pedir para lavar a louça, quando precisar morar sozinho ou se casar, né? Imagine a complicação. Dê autonomia ao seu filho. Eduque seu filho com autonomia e com responsabilidade. Isso vai ajudar muito no processo de alfabetização. Meus queridos, acho que nós vamos ficar por aqui. E aí eu peço, por favor, não esqueçam de deixar o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, que daqui a pouco, nesse mês ainda de agosto, vai ter mais vídeos sobre educação e desenvolvimento. Deixe o seu comentário aqui abaixo do vídeo, isso estimula a gente, tá, a prosseguir na direção dos interesses do nosso canal. Eu quero deixar um beijo bem grande à nossa equipe também que nos ajuda. É meu esposo que está de trás aí da câmera, sem ele eu não faço nada. É a minha equipe, o meu esposo. E quero deixar também uma gratidão a todos vocês que fazem parte aí do nosso canal, a nossa audiência do canal Marelisa Educadora. Fiquem todos com Deus, atendimento particular, qualquer coisa está no e-mail, né? marelisaeducadora@gmail.com. Fiquem com Deus. Acreditem no que vocês podem fazer em família, na educação dos filhos. Beijo, até o próximo vídeo.